A paz de Cristo a todos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, que Deus, desde já, abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Hoje nós vamos aqui, à luz da Bíblia, entender um pouquinho melhor um assunto que é muito discutido em nosso meio, no meio evangélico, né? Será que existe predestinação? O que é a doutrina da predestinação, irmãos? São pessoas que acreditam que Deus criou pessoas para serem perdidas e outras pessoas para serem salvas. É exatamente isso. Que Deus criou pessoas para ir para o céu e outras pessoas para ir para o inferno. E eles baseiam-se, né, nesse entendimento, nessa visão, até mesmo pegando alguns versículos bíblicos, só que a Bíblia ela precisa ser contextualizada, entende? Para você ter uma noção do que realmente é de fato. E não pegar um versículo e às vezes criar uma doutrina, que é o que eles fizeram. Eu vou mostrar para você hoje, à luz da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que esse negócio de predestinação, né, pessoas que Deus já criou e predestinou para ser salva e outras para se perder, não importa o que a pessoa faça. E essa doutrina também ela alega que não existe, né, a questão do livre-arbítrio, né, que a pessoa não tem poder de decidir. Então, se a pessoa foi criada para ir para o inferno, ela vai para o inferno, não tem o que ela possa fazer. Isso é totalmente antibíblico. Eu vou mostrar para vocês nesse estudo aqui de hoje, tá? Então já vou compartilhar aqui minha tela e vamos ver os textos sagrados e vamos entender a Bíblia. A maior parte, né, dessa doutrina que veio através de João Calvino, né, são os calvinistas. Eles utilizam muito esse versículo aqui, de Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Vamos ler para a gente entender. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, esse versículo aqui, para vocês entenderem, é o versículo mais usado, um dos mais usados, tem outros, eu vou mostrar para vocês, para poder dar base a entender que realmente Deus predestinou. Aí qualquer pessoa sem o conhecimento aprofundado da Bíblia e ler isso aqui, ela vai realmente chegar à conclusão que, né, se ela se prender só isso aqui, né, olha só, porque o que dantes conheceu, né, então também os predestinou. Então Deus conheceu antes e já predestinou determinadas pessoas e outras não, né? Quer dizer, mas isso tem aporte bíblico? Tem contexto isso aqui? Pastor, então como que se explica esse versículo? A palavra conheceu aqui, ela pode ser entendida como estando no quesito de presciência de Deus. Deus, ele conhece o final da história, você entende? Mas ele não interfere na história. Aí entra o livre-arbítrio. Deus sabe quem vai se perder e quem vai se salvar? Sabe, porque ele sabe o final. Entende? Mas ele não interfere, ele não mexe nessa parte. É justamente porque ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de decidir. O homem decide, o ser humano decide. Aí um outro versículo aqui, que é Efésios capítulo 1, versículo 4. Ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, presciência, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Entendeu? A presciência de Deus. Elegeu por quê? Porque ele já sabia o que iria acontecer, apesar de não interferir. Ele não interferiu. Né? Ah, não, isso aqui, ó, vou interferir para que ele faça a minha vontade. Não. Deus, ele dá ao ser humano o poder de decisão, tá bom? E nos predestinou, presciência, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí, de repente, algumas pessoas podem falar assim, pastor, mas aí o senhor está querendo botar a sua interpretação. Então, mas eu vou contextualizar, aí você veja qual interpretação tem mais coerência dentro no aparato da Bíblia, tá? No contexto bíblico. Vamos para o próximo versículo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, tá, o que o texto está dizendo?
Isto é bom e agradável diante de quem? De Deus, nosso Salvador. O que é bom e agradável diante de Deus? Que quer que todos, olha, presta atenção, todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, qual é a vontade de Deus? O que é agradável diante de Deus? Ele quer que todos os homens sejam salvos. Então, o desejo do coração do nosso Deus é que todo ser humano seja salvo. Então, isso aqui já rebate aquilo lá. Você, agora, com esse contexto aqui, você consegue entender que realmente lá está falando de uma presciência, porque Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele sabe. Entende? Deus, ele sabe quem vai se perder e quem vai se salvar. Entendeu? Mas ele não interfere nisso. Né? É que nem o pessoal fala, mas Judas estava predestinado à perdição. Não, Judas ele se colocou à disposição do cargo, que tinha que ter um Judas, né? Uma pessoa ali que iria trair Jesus, né? Um amigo chegado, ou seja, ali entre os discípulos, queria trair Jesus. O Judas ele se colocou no papel, poderia ser qualquer outro, entende? O Judas escolheu fazer aquilo. Deus não obrigou, você foi criado, Judas, para fazer isso e se perder eternamente. Não, Deus não fez isso. Você já imaginou? Lá no dia do juízo, quando Deus for colocar as obras ali e condenar as pessoas, né, que vão para o inferno, infelizmente, para a segunda morte, para o Guiena, você já imaginou? Que explicação Deus iria dar para o Judas? Hã? Ó, Judas, tá vendo? Ó, eu tô te condenando porque eu cismei e vou te condenar. Eu já te criei para isso. Hã? O Judas poderia também alegar diante de Deus: Senhor, mas eu fiz aquilo que o Senhor me criou para fazer. Como é que eu posso ser condenado à perdição eterna? Eu fiz a tua vontade. Como que alguém fazendo a vontade de Deus vai para o inferno? Você foi criado para aquilo. Não tem coerência, gente. Entendeu? Então a Bíblia ela precisa ser contextualizada. Vamos ver um outro versículo aqui. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão, o que Deus quer? Que todos venham a arrepender-se. Então a vontade do coração de Deus é que todo mundo venha a ser salvo. Mais uma coisa, João 3,16, clássico, né? Isso aqui todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, todo aquele que nele crê. Então, qualquer pessoa pode crer e não perecer. Entendeu? Independentemente de Deus saber o final da história. Ele não interfere. O desejo dele é que todo mundo se arrependa. Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. É uma afirmação. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Todos somos iguais perante a Ele. Então, meu querido, não tem como a pessoa entender que Deus, que é justo, tá? Amor, soberano, Deus criaria pessoas, né? Porque lá na criação, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus criaria pessoas para serem salvas e outras para se perder eternamente. Que justiça é essa? Que Deus justo seria esse? Não. Não acredite nisso. Não existe esse papo de uma vez salvo, salvo para sempre. É você que decide. Jesus ele falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Entendeu? Volto a repetir, independentemente de Deus saber o final da história. Mas você, nós não sabemos. Vamos para mais um versículo aqui, que é um versículo bastante utilizado por eles, né, pelos calvinistas, por quem defende a predestinação. Vamos lá, que é Romanos capítulo 9, versículo 21. Presta atenção. Se você pegar esse versículo aqui individualmente, sem contextualizar, você realmente vai afirmar, realmente Deus criou pessoas para se perderem. Olha só o que diz, versículo 21 de Romanos 9.
Ou não tem o oleiro, falando de Deus, poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra, salvação, e outro para desonra? Então, no entendimento do versículo isolado aqui, a teoria seria essa. Então, Deus criou pessoas para salvação e pessoas para perdição. Pessoas que vão se salvar e pessoas que vão se perder, né? Agora, se a gente pegar o contexto, aqui é o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos. Vamos pegar o contexto de Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo aqui, ó, capítulo 2, versículo 20. Presta atenção. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro ou de prata. Fazendo novamente, ele está falando a mesma coisa, é o mesmo assunto que ele tratou lá aos Romanos. Mesmo assunto. Só que aqui o assunto está mais completo, está contextualizado. Está falando de vasos. Aqui, ó, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Ou seja, o ouro e prata aqui honra e pau e barro desonra, se perder, tá? Aí ele bota aqui, ó, complementa o meu entendimento. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Então você veja que é o mesmo assunto de Romanos 9, 21. Agora, o versículo 21, ele deixa bem claro que não existe esse negócio de que tem pessoas que já estão destinadas à perdição, não importa o que elas venham fazer. Olha só. Versículo 21. De sorte que, se alguém... Presta atenção, hein? De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Ou seja, se alguém se purificar, ou seja, se alguém decidir se purificar, né? Se alguém decidir se arrepender, está sendo vaso de desonra. Então, nesse caminho que a pessoa está trilhando, ela vai se perder, ela vai para a condenação. Mas ela tem a oportunidade, porque ela tem o livre-arbítrio, o poder de decidir, se ela se decidir, não, peraí, a partir de hoje eu vou mudar, ela vai se purificar dessas coisas. Aí será vaso para honra. É o que a Bíblia está falando aqui. Isso é tão sério, irmãos, que uma vez eu atendi uma irmã, uma das igrejas que eu passei, que a irmã estava apavorada, porque simplesmente ela ouviu um pastor na televisão falando assim, ó, e você que tem a sua criança aí, que é muito bagunceira, desobediente, agitada, olha, pode crer que ela é vaso para desonra. Você imagina um pastor falando isso e uma mãe ouvindo isso de um filho dela? Que o filho dela não tem jeito, que o filho dela foi criado para desonra e um dia vai se perder. Não existe isso, irmãos. Eu mostrei para vocês na Bíblia, com contextos, que não existe predestinação do jeito que eles acreditam. A predestinação, você pode colocar assim, que o caminho que leva a Deus, esse caminho é Jesus. Jesus, ele falou, ninguém vem ao Pai se não é por mim. Então o caminho é Jesus, a palavra. Jesus é a palavra. Então esse caminho, Jesus, se você estiver nele, ele é predestinado. O caminho é predestinado à salvação. E o caminho do mundo é predestinado ao inferno. Agora, quem escolhe o caminho que vai andar somos nós. Você decide. Alguém pode estar num caminho, se arrepender, se purificar dessas coisas, como o apóstolo Paulo explicou, e passar para o outro caminho. E vice-versa também, né? Alguém pode estar no caminho certo, pirar a cabeça, virar a cabeça totalmente e partir para o mundo. Pode acontecer também, porque a pessoa tem o poder de decisão. E o que vai acontecer com essa pessoa lá no final, Deus já sabe? Sabe, mas ele não interfere. Ele, através do Espírito Santo, através da palavra, ele vai convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, mas quem toma a decisão de se arrepender, reconhecer que precisa de Deus, né, e se voltar para Jesus, somos nós, são as próprias pessoas. Entendeu? É o que Deus falou lá. Olha, para Josué, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A morte e a vida.
Aí Deus ainda é camarada e diz assim, ó, escolhe, pois, a vida. Ou seja, é você que vai decidir. Então não existe esse negócio, tá bom? A vontade do coração de Deus é que todos sejam salvos. E você, já é salvo? Se não for, eu tenho uma boa notícia para você. A qualquer momento você pode reconhecer que você é uma pessoa pecadora, que você necessita nascer de novo, que você necessita de Jesus Cristo. Não de uma religião, você necessita de Jesus. E você recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E no momento que você faz isso, a sua vida passa a não pertencer mais a você, mas pertence a Deus. Você passa a não viver mais segundo a vontade do teu coração ou da tua carne, mas você passa a viver segundo a vontade de Deus, porque você recebe o novo nascimento. O teu espírito, ele é recriado. Você recebe um novo coração, um coração sensível à voz de Deus. E aí você passa a servi-lo, de fato e de verdade. E isso você pode passar por essa experiência a qualquer momento. Basta você reconhecer isso, se arrepender e entregar a tua vida de fato e de verdade a Jesus Cristo. Entregar a vida de fato e de verdade a Jesus não é o que a gente está vendo hoje aí no mundo gospel, tá? Pessoas só preocupadas, sabe, com o seu bem-estar, com este mundo, a pessoa quer só o que está diante dos olhos dela. Não, tá? São crentes carnais. Quando a pessoa ela verdadeiramente tem encontro com Cristo, ela entende que a morada dela não é nessa terra. Então ela não está presa às coisas naturais. Ela não vive uma vida de aparência. Ela vive uma vida de sinceridade com Deus. Há de se ver diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje a gente não pode falar isso de muita gente, né? Que tem muitas pessoas, até mesmo igrejas, que dizem ser de Deus, mas praticam as mesmas coisas que o mundo pratica. Não, verdadeira conversão requer renúncia, requer mudança. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficando com o estudo hoje por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha te abençoado em nome de Jesus. Compartilhe para que mais pessoas venham ter entendimento da verdade da palavra de Deus, não de mentiras que só levam a engano e confusão na cabeça das pessoas. E para você que é membro das nossas igrejas, tá? Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, amanhã culto em nossas igrejas. Na Barra de Guaratiba, 9 horas da manhã. Na Pedra de Guaratiba tem cultos às 9 horas da manhã e também às 18 horas. Então vem estar conosco. E você que é de qualquer outra igreja, não deixe de estar na sua denominação, lá na sua igreja, congregando, aprendendo a palavra, em nome de Jesus. Tá bom? Então, um abraço, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome de Jesus.